Olá, meus amados, estamos aqui com mais um vídeo da série Edificando. Uma palavra para edificar a sua vida ou para você compartilhar na sua célula, vai ser uma bênção. Amém? Queria compartilhar com vocês hoje uma frase, na verdade, que Jesus disse para uma mulher chamada Marta. Mas antes eu gostaria de ler o texto para a gente aumentar um pouco, o contexto daquilo que Jesus queria ensinar a Marta e quer também certamente ensinar a cada um de nós. Em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e uma certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá conta que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás tão ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nós vemos um momento onde Jesus ele foi recebido na casa de Marta e de Maria e também de Lázaro, que eram irmãos. E naquele momento que Jesus entrou naquela casa, ele começou então a pregar, a ensinar, a falar a respeito do reino de Deus. E Maria sentou-se aos pés do Senhor e começou a ouvir aquela mensagem, ouvir o que ele falava, ouvir o que ele pregava. Enquanto Marta, ela foi cuidar dos afazeres da casa, talvez até para receber as pessoas que estavam ali naquela reunião. Marta viu que estava sozinha fazendo um monte de coisas e então vai até o lugar onde Jesus estava e viu que Maria estava ali sem fazer nada. E falou para Jesus: Senhor, o senhor não está vendo que a minha irmã está me deixando trabalhar sozinha, servir sozinha aqui? Manda ela me ajudar. Contextualizando, foi isso que aconteceu. E Jesus então, ele com muito amor, ele exorta, ele traz algo importante para Marta. Quando ele diz: Marta, Marta, você está cansada, você está ansiosa, você está perturbada com muitas coisas. Mas uma coisa só é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Sabe, amados, muitas vezes essas duas pessoas, Marta e Maria, elas são muito representativas na nossa vida e no nosso comportamento diante do Senhor. Certamente que Deus ele quer que nós tenhamos a postura de Maria, porque Jesus mesmo elogiou a postura de Maria e destacou essa postura de ouvir, de estar aos pés do Senhor para aprender, para ser edificada e para ser enriquecida com os valores e ensinamentos do reino. Mas também há a postura de Marta, a postura de pessoas que fazem coisas corretas, coisas certas, que têm a sua importância, mas que muitas vezes tomam o lugar do Senhor nas nossas vidas. Sabe, o que Marta estava fazendo ali não era errado. Ela não estava pecando, ela não estava fazendo nada contrário aos mandamentos, mas ela inverteu prioridades. Naquele momento era importante que ela estivesse aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que ele estava falando. E nós muitas vezes estamos na mesma condição. Estamos distraídos com muitas coisas, vivendo em função do trabalho, vivendo em função da nossa vida financeira, vivendo em função da família, vivendo em função de problemas, vivendo em função de tantas preocupações que nos cercam. E certamente isso vai chamar a nossa atenção, isso vai levantar sempre um clamor para que nós paremos tudo e demos atenção para essas questões. Também não quero dizer aqui que nós não devemos dar atenção para essas questões, que nós devemos. Mas o foco é que em determinados momentos da nossa vida nós precisamos parar tudo. Precisamos nos assentar e precisamos ouvir o que Deus está nos dizendo, o que Deus está falando. E isso vai mudar a nossa vida. E em especial esse ano que nós temos falado do fruto do Espírito, nós temos parado para ouvir a voz do Espírito Santo e permitir que Ele produza em nós aquilo que é da natureza dEle e não da nossa. E o Espírito Santo ele quer gerar o fruto do Espírito em cada um de nós. Mas como nós vamos desenvolver esse fruto? Como que nós vamos desenvolver traços do caráter do Espírito ou traços dos princípios da Palavra de Deus em nossas vidas? Quando nós pararmos para ouvir. Deus está falando. Eu repito isso, Deus está falando. E se nós não estamos ouvindo,
é porque talvez nós estamos dando atenção para outras vozes, para outras questões que nos cercam. Marta, ela parou de ouvir a Jesus. E veja que no texto, o Senhor entrou, e é destacado que ele entrou na casa de Marta. Então, provavelmente, Marta foi aquela que recebeu Jesus em sua casa, mas também foi aquela que permitiu que outras coisas tomassem lugar da coisa principal daquela reunião, que era ouvir o Senhor. Então nós, nesse ano, estamos sendo chamados pelo Espírito Santo para nós pararmos e desenvolvermos a habilidade de o ouvirmos. Sabe, eu estava orando outro dia e em relação a esta palavra, a esta postura do que Jesus estava mostrando para Marta, e quando ele disse, uma coisa só é necessária, aquilo me chamou muita atenção. E eu penso que nós precisamos desenvolver, treinar os nossos ouvidos, como que uma terapia diante de Deus, para que nós possamos discernir, entender a sua voz em meio a tantas vozes que nos cercam. É um tempo de ouvir a Deus, meus amados. Nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir a voz do Espírito nesses dias, porque Jesus, ele falou naqueles dias pessoalmente no seu ministério, mas hoje o ministério é do Espírito, então o Espírito é que nos lembra da palavra de Jesus, é o Espírito que nos traz a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orarmos, Senhor, seja feita a tua vontade, mas como nós vamos clamar pela vontade de Deus se nós não a conhecemos? Então é necessário e é imperativo que nesses dias nós desenvolvamos essa questão de ouvirmos a voz do Espírito para termos certeza e clareza da vontade de Deus. Quando Jesus ele se refere a Maria e a postura de Maria, o que ela estava fazendo naquele momento? O que ela estava recebendo naquele momento, já que o Senhor disse que aquilo que ela estava recebendo não seria tirado dela? Maria não fazia nada além de separar um tempo e ouvir Jesus, ouvir a sua palavra. E se nós lembrarmos o que diz em Romanos capítulo 10, verso 17, nesse texto diz o seguinte, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós paramos para ouvir a Deus, paramos para ouvir a voz do Espírito, algo poderoso é gerado em nós. A fé, mas não uma fé comum, não uma fé natural, mas uma fé sobrenatural, uma fé que nasce no coração de Deus e é derramada em nós por meio da ação de ouvirmos aquilo que Deus está dizendo. E é muito interessante que a fé ela tem medidas diferentes para cada um de nós. A Bíblia diz, por exemplo, quero ler alguns versos aqui, ou pelo menos lembrar deles, em Romanos capítulo 12, verso 3 diz assim que nós devemos que pensar segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um de nós. Então há uma medida de fé. Um pouco para frente, no verso 6, fala que se nós vamos fluir nos dons, por exemplo, como de profecia, temos que fazer segundo a medida de fé que nós temos. Em 2 Coríntios 10, 15, quando o apóstolo Paulo está falando em relação à igreja de Corinto, ele fala que a esperança dele é que a fé daquela igreja, dos irmãos daquela igreja, crescesse. Então, a fé pode crescer. Em Efésios capítulo 4, verso 13, fala que nós devemos chegar à unidade da fé. Então, a fé tem estágios. A fé, ela evolui. A fé pode crescer. Então, como que a fé será desenvolvida? Como que a fé vai crescer em nós? Quando nós pararmos para ouvir a voz do Espírito. E dessa forma, com essa fé, nós teremos a nossa vida espiritual potencializada. Nós teremos muito mais experiências com Deus, experiências poderosas no campo sobrenatural, não no campo natural. Porque a fé será desenvolvida e passaremos a andar por fé, e não pelo que vemos, e sim pelo que cremos. É interessante quando nós falamos de fé, a definição de fé está em Hebreus, no capítulo 11, que eu quero ler com você, onde a palavra de Deus diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Perceba como o escritor de Hebreus aqui no capítulo 11, no verso 1, ele fala que fé é firme fundamento. Sabe, amados, um fundamento é algo que é necessário para qualquer construção. A Bíblia fala que nós somos edificados, nós somos casa espiritual,
somos edifícios construídos pelo Senhor. E esse edifício, essa casa que somos nós, precisa de um fundamento. Qual é o fundamento? A fé, que é um fundamento firme. E a fé não é algo palpável, é algo subjetivo. Nós não podemos enxergar ou pegar a fé, mas ela existe de fato. Assim como um fundamento, um alicerce de uma casa está lá, embora nós normalmente não o vejamos. Então, toda casa que é construída em cima de um firme fundamento, de um alicerce correto, de bases sólidas, essa casa, esse edifício, ele vai ter mais firmeza, ele vai ter mais segurança. Assim como nós também, quando temos o firme fundamento da fé presente em nossa vida, teremos da mesma forma a mesma segurança. Agora, quando alguém tem firme fundamento na sua vida, quando alguém estabelece a fé como base para a sua vida, você sabe o que vai desenvolver na vida dela? Será uma pessoa muito mais firme, ou seja, não terá trincas na sua vida. Sabe, quando alguma casa ou algum edifício tem problema no seu fundamento, a primeira coisa que vai aparecer serão rachaduras, o que nós podemos também chamar de brechas. Sabe, quando alguém dá brecha na sua vida é porque a fé ainda não é um firme fundamento, ela ainda não se manifestou como deveria. Então, quando a pessoa ouve a voz do Espírito e por meio da voz, do que ela ouve, ela desenvolve uma fé genuína, sobrenatural, ela terá um firme fundamento que vai permitir que ela não tenha brechas na sua vida, não tenha rachaduras na sua vida. E com certeza isso vai trazer muito mais firmeza para ela. Outra coisa, a pessoa terá mais constância na sua caminhada cristã. Ou seja, a pessoa não vai viver em altos e baixos, não vai viver em função das coisas que acontecem ao seu redor, mas ela terá algo dentro dela que vai permitir que ela tenha constância, tenha sempre avanço naquilo que ela vive, de acordo com o que a palavra de Deus fala ao coração dela. A pessoa, quando ela não tem fundamento, ela vai sempre viver em medo, em desconfiança, ou seja, a certeza será uma ausência na sua vida. Ela vai viver sempre com medo, com incredulidade, que é o contrário da fé. A pessoa, quando ela não tem o firme fundamento na fé na sua vida, ela vai ser abalada por qualquer coisa. Ela não vai ter uma postura reta, firme, sem ser abalado por coisas que podem acontecer ao longo da sua jornada. A fé, meu amado, a fé nos protege. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios, que nós temos que nos defender dos dardos inflamados do inimigo usando o escudo da fé. Então, a fé, ela se demonstra como um firme fundamento para nós. Mas também, em Hebreus, no verso 11, fala que é a prova, é a convicção, é a certeza de coisas que não se veem. Então, quando alguém tem fé, ela não é afetada pelo que ela vê naturalmente. Até porque a Bíblia diz para nós andarmos por fé e não pelo que vemos. Então, quando uma pessoa começa a ter a fé presente na sua vida, a fé que ela recebe por meio de ouvir a voz do Espírito, será uma pessoa que vai enxergar muito além do natural. Ela estará certa das promessas de Deus. Embora as promessas de Deus muitas vezes a gente não consegue vê-las de forma real, mas elas serão reais no Espírito. A pessoa pode não vê-la de forma natural, mas vai vê-la de forma sobrenatural. Ou seja, a fé também faz com que nós enxerguemos coisas que não estão ali diante de nós, mas no mundo do Espírito elas estarão presentes. Então, a fé fará com que nós não tenhamos dúvida das promessas de Deus. Outra coisa, a fé vai mostrar um caminho de constância e avanço para nós, porque a gente não vai parar por qualquer coisa. Muitas vezes, quando nós não temos visão, nós paramos a nossa vida. Sabe, quando alguém não consegue enxergar o fim de algumas coisas, muitos processos são abortados no meio. Mas quando a pessoa tem fé, a visão natural não é necessária, porque a visão sobrenatural, a visão da fé, o quadro que o Espírito consegue contemplar, vai permitir que a gente continue avançando. Então, uma pessoa que tem fé, ela está sempre avançando em rumo ao propósito de Deus para a vida dela. A pessoa, quando ela tem fé, ela não para, ela não se detém, ela não tem medo, ela não desiste, ela continua e ela vai sempre tomar posse da vitória na sua vida. A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo.
E muitas vezes nós enfrentamos processos difíceis na nossa vida e mesmo algumas derrotas. Mas a pessoa que tem fé, a fé que é gerada pelo Espírito no coração, que é uma porção de Deus que ela recebe, essa pessoa, ainda que ela enfrente algumas derrotas, ela não abre mão da vitória que ela tem em Deus. Ela não se detém por nada. Ela vai sempre crer, vai sempre avançar e vai sempre conquistar aquilo que Deus já preparou de antemão para ela. Então veja como fé é necessária. E fé é uma das expressões do fruto do Espírito para nós. Entre as 9 expressões, nós podemos encontrar ali a palavra fé ou fidelidade em algumas traduções. Mas é necessário que nós tenhamos uma postura de fé nesses dias, uma postura de uma fé sobrenatural, que traga fundamento e traga certeza de coisas que ainda vão acontecer, coisas que Deus tem preparado para nós andarmos individualmente e como igreja. Por isso, meu amado, eu quero encerrar essa palavra, essa breve palavra, desafiando você ou exortando você, para que você entre em um período de buscar mais a Deus, de você separar um tempo no seu dia, para que você possa ter um momento com Deus, de ler a palavra que nós devemos fazer, de orar como nós precisamos fazer, mas também de ouvir. E ouvir a Deus é você tentar ao máximo se abster de tudo aquilo que está ao teu redor. Desliga o seu celular, entre num cômodo da tua casa ou em algum lugar onde ninguém possa te interromper, para que você possa ter um momento de intimidade com o Espírito Santo, com o próprio Deus, e nesse momento você ouvir dele o que ele tem para a sua vida. Sabe, muitas vezes nós devemos orar, com certeza, mas também precisamos parar um pouco para treinar, desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Você pode entrar na presença de Deus e orar 1 hora sem parar. Isso é muito bom e você deve fazer isso. Mas se você falar 1 hora, talvez pouca coisa mude. Mas se você ficar 1 hora parado diante de Deus e Deus te falar uma palavra, eu digo para você que tudo pode mudar. Então vamos desenvolver, ouvir a Deus nesses dias. Eu sei que no começo vai ser difícil, como tem sido difícil para mim, e é difícil para muitas pessoas conseguir desligar a mente das coisas que nos cercam e concentrar o nosso espírito em ouvir a voz de Deus. Mas eu quero desafiar você e lembrar daquilo que Deus tem me falado, que isso é um treinamento, isso é uma terapia, isso é desenvolvido de forma sistemática. Então, o que eu te exorto é você fazer isso todos os dias. Separe um tempo, para que em pelo menos alguns instantes, alguns minutos, você tenha paz ao teu redor, para você ouvir a voz de Deus. Desenvolva isso, treine isso. Porque eu digo para você que cada palavra que Deus falar no teu coração, cada palavra que o Espírito Santo falar para você, vai transformar a sua vida e tem o poder de mudar plenamente, completamente, todos os quadros difíceis que você tem enfrentado. E para encerrar, só quero lembrar de que Deus está falando e que o Espírito está falando. Em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando o Senhor revela palavras para que João escrevesse e enviasse isso às 7 igrejas da Ásia, ele fala às 7 igrejas e uma frase comum você pode ler nos 2 capítulos para as 7 igrejas. Uma frase comum está em todos os recados de Jesus para a igreja, quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se há uma certeza, é que o Espírito está falando. Ele está falando agora. Ele está falando neste momento. A questão é, nós temos ouvidos para ouvir? E se nós não temos, não significa que nós nunca teremos. Mas nós podemos ter, desde que nós demos a devida atenção à voz do Espírito e tenhamos uma postura de Maria, de parar tudo, de esquecer todos os nossos afazeres em algum momento, sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Que você possa viver isso, que você possa experimentar isso e que isso seja para você uma realidade e seja para você algo diário, ouvindo a voz do Espírito, gerando fé no teu coração para que haja fundamento firme na tua jornada cristã e que a tua vida venha a glorificar a Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, nos vemos em outros vídeos. Deus abençoe.